O vídeo que você verá na sequência tem o apoio cultural de Cian Tintas, empresa com 21 anos de atuação no mercado de tintas de impressão flexo para embalagens flexíveis. Telefone 48 34 47 13 12. Olá amigos e amigas, inscritos e inscritas no canal Corbélia Vídeos. Ultimamente temos tido vários vídeos de curiosidades na região sul de Santa Catarina. E hoje estamos na cidade de Laguna, Santa Catarina. Aliás, hoje um vídeo bem interessante, principalmente para nós que nascemos no Rio Grande do Sul ou em Santa Catarina, porque vamos estar contando um pouquinho da história de Anita Garibaldi, a heroína dos dois mundos, como assim é conhecida. E conforme prometido, agora nós vamos estar falando com a Alice, ela que trabalha aqui na chamada Casa de Anita, né? Que na verdade não foi a Casa de Anita, mas ela que vai estar explicando toda a história dessa moça aqui, heroína dos dois mundos. Que prazer conversar com vocês. Prazer. Eu sou da Corbélia Vídeos, né? Muito obrigada pelo carinho que vocês estão tendo com a gente nesse ano, que é muito importante, agora do bicentenário da nossa heroína. E realmente, como você falou, Jaciano, essa aqui é a casa onde ela se arrumou para o seu primeiro casamento, em 1835, aos 14 anos, com o sapateiro Manuel Duarte de Aguiar. Então essa aqui era uma casa que pertenceu ao senhor Anacleto Braga, né, que vivia com a sua irmã, e eles cediam esse espaço para as noivas, exatamente onde a gente está aqui. Era o quarto onde a Anita se arrumou para o seu primeiro casamento, nesse chão onde a gente está pisando, né? E o casamento, né, como a gente já conversava, aconteceu na igreja aqui do lado da casa. Exatamente, do ladinho aqui da casa tinha uma pequena, à época era uma pequena capela, né? E hoje é a igreja matriz. Mas esses dois irmãos, eles se aproveitaram assim do fato de que essa casa se localizava ao lado da capela e fizeram da casa o espaço para o dia de noiva da época, a gente pode falar assim. E depois da festa, depois do casamento, a festa do casamento também era aqui. E pra gente que mora no sul, no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim, né, a gente já conhece, ou pelo menos a maioria conhece a história de Anita. Mas, de repente, para você que assiste nos outros estados, quem sabe você podia contar um pouquinho da trajetória, né? Porque ela esteve, como a gente costuma dizer, há 200 anos à frente do tempo na época, né? Aliás, muitas vezes mais avançado que o tempo de hoje, né? Sim, eu costumo dizer que a Anita, há 200 anos atrás, fez coisas que nós mulheres hoje ainda não temos condição e não temos coragem de fazer. Uma dessas coisas, uma dessas atitudes que a Anita teve aos 14 anos de idade, em 1835, foi denunciar uma tentativa de assédio sexual na delegacia, né? Existem registros dessa tentativa de denúncia, porque a denúncia não se consolidou em virtude desses policiais, né? Dessas pessoas da época ficarem rindo da sua cara e até colocando a culpa nela, né? Porque a culpa sempre era da mulher. Ela se comportava de maneira a merecer o assédio, né? Anita Garibaldi nasceu na comunidade de Morrinhos, que hoje pertence a Tubarão, mas à época pertencia à Laguna. Aos 14 anos de idade, como a gente já conversou, ela casou pela primeira vez em virtude da morte do pai, da família estar passando por muitas dificuldades, da família ser miserável. Arranjou-se dentre dois pretendentes aquele que parecia o melhor, né? Que era um sapateiro, né? Uma pessoa da burguesia do século XIX que podia dar uma boa condição de vida para ela. Então, ela se casou a primeira vez por conveniência social, contra a sua vontade, como ela dita nas suas cartas, né? E 4 anos mais tarde ela vem conhecer Giuseppe Garibaldi, porque como o casamento com o Manuel não se consolidou, não se consumou, e ela dita isso nas suas cartas, ela deixa claro que esse casamento não se consolidou e o próprio Manuel não a forçou a consumar o casamento. Ele simplesmente abandona a Anita depois de 2 anos de casado, serve o exército imperial à época e 2 anos depois ela ainda conhece Giuseppe Garibaldi, o grande revolucionário. E o interessante, mais uma curiosidade que inclusive nem eu sabia, mas ontem assistindo um documentário antes, até para ir me preparando um pouco a história, né? Faz sentido, na verdade o nome dela não era Anita, né? Não, é Ana Maria de Jesus Ribeiro, mas como o apelido dela em português era Aninha, ela deve ter se apresentado para o Garibaldi como Aninha e ele traduziu Aninha para Anita. Ele disse, na minha cidade, na minha terra, as Aninhas, né, as pequenas Anas se chamam Anita. E completou com a grande frase, né, da grande epopeia do casal que diz, tu deve ser minha, que você deve ser minha. Ele olhou para ela e disse, não tem para ti, tu
tem que ser minha mulher. Ele foi firme, ele foi direto ao ponto, né? E por coincidência, eu não sei em qual semana, em qual data eu estarei conseguindo colocar esse vídeo no ar, mas o dia de gravação hoje é dia 3 de junho, né? De junho. Ontem fez, inclusive, aniversário, digamos assim, de morte do... Garibaldi morreu em 2 de junho de 1882 e nessa mesma data a Anitta estaria sendo sepultada pela 7ª vez. Ela morreu em 1849 e num período de quase 100 anos ela foi sepultada 7 vezes, as 3 primeiras vezes de maneira clandestina em função da sua figura ser muito influente na Itália, né? Somente no seu 5º sepultamento ela teve um sepultamento de família, que foi o próprio Garibaldi que fez, levando os filhos. Foi o primeiro momento de paz que ele pôde ter, porque antes do 5º sepultamento eles tiveram que se esconder o corpo e fugir, enfim. Então, a partir do 5º, 6º e o 7º sepultamento ocorrido em 2 de junho de 1932 por Benito Mussolini, na Itália, em Roma. E é interessante também constar que aqui no museu tem uma caixinha com a terra de onde ela foi sepultada. Pela primeira vez, sim. Nós temos aqui vez. a terra do seu primeiro sepultamento em Mandrioli, se não me falha a memória. E outra coisa, né, que ela teve um filho no Brasil e os demais então foram no Uruguai, na Itália. E quando ela morreu ela estava grávida, né? Sim. Na verdade, o primeiro filho dela é brasileiro. Nasceu em Mostardas no dia 16 de setembro de 1841. Domingos Menotti Garibaldi foi o primeiro filho. E os demais ela teve no Uruguai. Ela não teve nenhum filho na Itália, né? Ela teve a pequena Rosita, que faleceu no seu colo aos 2 anos e meio, vítima de uma asfixia. Depois ela teve Teresita Garibaldi e depois Ricciotti Garibaldi. E ela faleceu de malária, né, Anitta? Pelo menos é o que diz o... A gente não consegue identificar exatamente o que foi que acometeu a morte dela. Chamam de implaudismo. É uma doença um pouco parecida com febre tifoide, a malária, exatamente. Porque quando ela estava em Ravenna, estava tendo uma epidemia dessa doença e como ela estava grávida também, o corpo estava mais suscetível, né? Mais vulnerável. E ela não morreu em guerra, né? Isso que é engraçado. Uma mulher participou de várias batalhas, nunca levou um tiro, a não ser no cabelo, assim. Passou de raspão, assim, voou o cabelo. Mas morreu de uma doença muito jovem, aos 27 anos e grávida do 5º filho. Outra coisa também que, né, claro, todos os objetos são interessantes, mas aqui tem a máquina de costura que pode ter sido dos últimos arranjos do vestido. Né? Exatamente, essa máquina de costura que nós temos aqui na casa de Anitta, ela não pertenceu à Anitta, repito, né? Ela pertenceu à dona da casa. E foi nessa máquina que provavelmente os últimos retoques do vestido dela, porque assim, ela é uma menina muito pobre, ela ganhou a roupa toda emprestada, né? Provavelmente não era o seu tamanho, então tinha que fazer uma pence aqui, uma cinturinha aqui. A máquina que costurou o seu vestido de noiva está presente aqui na casa de Anitta. Levando em conta que esse é o ano do bicentenário, né? E com certeza que muitas pessoas buscam e procuram. Qual é a importância assim, por ela ser tão reverenciada? Como você resumiria isso? Anitta Garibaldi é a mãe da República, ela é a mãe do regime republicano. Esse regime que hoje nós estamos usufruindo, às vezes de maneira muito irresponsável também, a liberdade que nós temos de escolher os nossos presidentes, ela renunciou estar perto dos seus filhos, renunciou muitas vezes estar perto da família, deixou muita coisa para trás para que hoje nós tivéssemos essa liberdade de escolher os nossos presidentes, de escolher quem nos governa. A luta dela era contra a tirania do Império no Brasil, contra a tirania dos governos da Itália, que eram 3 governos totalmente descentralizados, totalmente tirano. Anitta foi a mãe das repúblicas, brasileira, Uruguai, por onde ela passou estabeleceu-se o regime republicano. Interessante, e mesmo assim, digamos, falando de Brasil, somente muitos anos depois é que a mulher começou a ter direito ao voto, né? Então... Exatamente. Antes mesmo das sufragistas, nós podemos falar, por exemplo, de Emmeline Pankhurst, que é a grande famosa sufragista norte-americana, né? Nós temos outros nomes na Nova Zelândia. Antes, 100 anos antes dessas mulheres entrarem em evidência, Anitta Garibaldi já falava com 14 anos aqui na Carniça: alguém tem que governar a gente, as pessoas têm que escolher quem nos governa. Uma menina de 14 anos já tinha essa mentalidade. Ela era. Então,
Antes mesmo das mulheres começarem a pensar em votar, ela já pensava que a mulher tinha direito ao voto, o negro tem direito ao voto, o pobre tem direito ao voto, e quem governa, governa para todos. Essa é a mentalidade de Anitta, que é muito importante e tem que ser reverenciada. Então que a Anitta sirva de exemplo, né? Principalmente no ano bicentenário, que seja exemplo para muitos políticos e comandantes desse nosso país, né? Pensar de uma maneira bem mais democrática. E para as pessoas visitarem, então você pode fazer o convite, deixar a localização aqui do museu, né? Sim, a gente está abrindo a princípio, né? Nós montamos um horário especial para visitação na casa de Anitta, de quarta a domingo, das 13 às 17 horas. Se esse horário mudar, eu convido a todos a curtirem a página da Fundação Lagunense de Cultura. Lá a gente coloca, a gente atualiza diariamente os horários que vão passar a funcionar todos os nossos museus que nós estamos gradativamente abrindo. Eu estarei deixando então o link na descrição para que fique mais fácil para vocês encontrarem, né? A página que você acabou de citar. E só uma coisa que eu esqueci de comentar, a gente está aqui sem máscara, mas com todos os cuidados, né? Exatamente. Já para, enfim, para facilitar a fala, com a máscara fica um pouco mais difícil. Mas Liz, te agradeço de coração, você deu uma aula de cultura para os nossos inscritos aí. Obrigada a vocês pelo carinho com a nossa história, e venham curtir aqui a casa de Anitta, Museu Anitta Garibaldi, que também daqui a pouco a gente vai abrir. Curtam a história, reverenciem a memória dessas pessoas que renunciaram sua vida para que hoje nós tivéssemos liberdade, tá bom? Um beijo para vocês. Tchau, tchau.